A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Amados, eu quero vos convidar, todos vocês, para que nós possamos meditarmos na Palavra do Senhor, para a minha e a sua e a nossa meditação, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 27 e o versículo 51, que diz assim: o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras ou as rochas se dividiram. Amado, o sofrimento de Jesus, que trouxe as nossas vidas, foi para que você, foi para que a mim e toda a humanidade da face da terra tenha o direito da salvação. Porque na lei não houve perfeição. E os homens que eram os sacerdotes que estavam no comando das leis de Deus da época fizeram de tudo por anos e anos, mas não houve uma perfeição. Mas para que hoje você, eu, nós tenhamos a oportunidade de, se chegarmos a Deus e ao mesmo tempo termos o direito da salvação, foi necessário que Jesus passasse por este grande sacrifício. E você nota que o poder de Jesus, ele como Filho de Deus, e também sendo Deus, na sua morte, houve um grande poderio para que fosse manifestado a mim, a você e a todos nós que realmente ele era o Filho de Deus. E as pedras se dividiram, a terra se tremeram, porque nele estava todo o poder nos céus e na terra. A palavra de Deus vai nos confirmar dizendo que no livro aos Hebreus, capítulo de número 25, o versículo 8, Deus passa uma ordem para Moisés, para que fosse feito um santuário ou um tabernáculo, para que ele pudesse existir ou estar naquele meio. E ali o santuário, ele era dividido em três partes: o pátio, onde que ficava todo o povo para ser efetuado o sacrifício ao povo, e também o lugar santo e o lugar santo dos santos. E ali era, no lugar santo dos santos, era onde que a arca da aliança ficava, onde Deus habitava. E de ano em ano, o sacerdote principal, ele entrava no santuário para oferecer sacrifício para ele e também para o povo. Queridos e amados, e por que esta forma de sacrifício ela não existe até hoje? É como já falei antecipadamente, não havia uma forma perfeita. Deus não queria sacrifício de bodes e nem de cordeiros e nem de touros, porque neles não
não havia a perfeição. Foi necessário que Jesus, ele viesse como Deus, como Filho de Deus e como Deus morrer por nós, para que hoje nós tenhamos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus e ao mesmo tempo termos a esperança de se chegarmos ao Senhor como filhos legítimos. Mas tudo isso pelo sacrifício em Jesus Cristo, Deus e Filho de Deus. A palavra de Deus também vai nos confirmar ao livro dos Hebreus, capítulo de número 7, o versículos 11 e o versículo 2, que diz assim: de sorte que a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque por ele era dado a lei ao povo. Porque haveria necessidade de se levantar um novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo o chamado de Arão. Porque, mudando o sacerdócio, eternamente mudaria também a lei. Para que hoje nós tenhamos, como já disse, a perfeição perfeita e a forma de sermos salvos, a formas de sermos chamados filhos legítimos de Deus e termos a esperança de um dia estarmos na glória do Senhor, no trono do Senhor, foi necessário que ele se tornasse o sacrifício da perfeição. Porque, como disse anteriormente, sacrifícios de cordeiros, de touros, não foi a perfeição perfeita. E se muito sangue derramado em vão, porque pela lei nenhuma alma se salvou, mas pelo sacrifício de Cristo, hoje nós temos a esperança de morarmos na glória de Deus, em que, na época em que ele pediu para Moisés fazer um santuário para ele, que ali ele ficaria sobre o santuário, hoje nós temos, pelo sacrifício de Cristo, hoje nós temos a oportunidade de fazermos parte deste santuário. Ali, quando, na morte de Cristo, em Mateus 27:51, o véu do templo se rasgou, dividiu-se em duas partes, se rasgou de alto a baixo, para que a liberdade, na forma perfeita, em Jesus Cristo, ou o sacrifício único e perfeito, e o único sacerdote pela lei do Pai, de Melquisedeque, que representa Deus, ou o próprio Jesus Cristo, naquele sacrifício, hoje nós termos a esperança e termos também a forma perfeita de hoje estarmos com o Pai presente em nossas vidas. Por quê? Pelo sacerdote não se cumpriu a perfeição, mas em Jesus Cristo, o último sacrifício, houve a perfeição. E a palavra também de Deus vai nos confirmar no livro de Atos, capítulo de número 4, versículo 12, que diz assim: porque não há dado o nome debaixo da terra pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo. Só nele há a perfeição. Só nele temos a esperança viva, uma esperança convicta de termos
a nossa salvação e também de morarmos com o Pai na glória dele no céu. Porque o santuário aqui na terra é onde que ele se fazia presente para que os sacrifícios fossem feitos e ele pudesse aprovar. Em Jesus Cristo, agora existe a perfeição eternamente sobre as nossas vidas. Somente em Jesus. É a única forma, é o último nome, é o último cordeiro que foi feito e se tornou a perfeição perfeita para que hoje a humanidade tenha condição de se chegar a Deus por meio do Senhor Jesus. Só nele há salvação. Evangelista Walter Guerreiro.